Em 2021 a gente iniciou a terceira edição, né, do Ecomuseu e depois em 2024 a quarta edição. Essas duas edições, terceira e quarta, continuando a parceria com a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, o CECP teve a oportunidade de ampliar de uma maneira bem especial o Ecomuseu. Então foi nesse momento, né, pós-pandemia, o começo da terceira edição, ainda a gente usava máscara, o mundo já estava voltando, mas todas as primeiras atividades com máscara, distanciamento, inscrição para que as pessoas não aglomerassem, enfim, todos esses cuidados. E aí foi nesse momento que a gente conseguiu alugar o espaço, adquirir, né, automóveis, aumentar a equipe, criar as coordenadorias. Foi também nesse momento que a gente aumentou de 3 bairros para 17 bairros e agora atualmente 28 bairros, mais o município de Jambeiro, né? Então isso significou um grande aumento, né, das atividades do Ecomuseu, do impacto do Ecomuseu, do conhecimento do Ecomuseu por outras pessoas. Alegrando os convidados, cantando um coco trocado, sem perder a direção. Administrativo é uma equipe que existe a priori, não tem como, né? Você fazer qualquer projeto sem administração. É muita responsabilidade mesmo. Eu vejo o trabalho administrativo como um fiozinho invisível que segura todas as coisas que a gente enxerga. A alocação do núcleo, os equipamentos, os móveis, mas é algo assim que exige uma responsabilidade muito grande na prestação de contas e nas entregas que a gente faz, né? Na segunda edição, tinham 8 pessoas. Na terceira edição, a gente foi para 15 pessoas e agora a gente está com quase 30. Então, assim, precisávamos de um espaço, né, grande para essas pessoas poderem trabalhar, né? A nossa equipe tá com a gente. Então, a gente começou a procurar um local aqui no Vista Verde, porque é um bairro que tem uma localização muito boa, né? E é um dos bairros abrangidos pelo projeto. Então, a gente foi em umas 3, 4 casas e a gente não encontrava nenhum espaço assim que estava dentro do que a gente estava procurando, porque a gente queria um local verde no espaço. E aqui, a gente, no que a gente olhou as fotos do espaço, né, do núcleo, a gente, nossa, mas é muito pequeno, não vai caber o pessoal. Mas mesmo assim a gente resolveu dar uma chance e viemos visitar o local. Quando a gente chegou aqui, a gente olhei pra cara da Maria, a Maria olhou pra mim e falei, nossa, é aqui. Assim, meio que o coração bateu mais forte mesmo, porque a gente tava com muita dificuldade em encontrar espaço com essa área verde, né? E aqui em frente ao núcleo a gente tem uma APP enorme. E aqui também acontece rodas de conversa, acontece outras atividades, oficinas, então é um espaço bem bacana. Aqui tinha uma parede antes, a gente fez uma reforma, a gente quebrou toda essa parede para ficar um espaço maior e caber nossas 30 pessoas aqui. E aqui o pessoal trabalha, né, nesses 2 espaços. Aqui é a Calitrix e o Zeca Museu, que são os 2 bonecões que a gente fez do projeto. Esses armários também a gente comprou com um recurso dessa 4ª edição do projeto. A gente fez os armários planejados. Essa pia não era aqui, era lá no outro cantinho. Todos os móveis e equipamentos que a gente comprou, né? E aqui é o espaço de trás aqui do núcleo, né? O que fica aqui no fundo. Inicialmente, a gente fez essa construção a gente chama de quartinho, mas é uma sala onde a gente guarda todas as nossas ferramentas. Não tá cabendo aqui, então a gente ampliou o espaço para a gente ter um espaço ainda maior aqui. Tá finalizando a ampliação desse espaço, ainda faltam umas telhas ali, mas a gente fez essa ampliação mais recentemente. A equipe de pesquisa é a equipe responsável pelo inventário cultural, né, tanto de São José dos Campos quanto de Jambeiro. Essa equipe ela tem uma pegada muito importante no CECP, porque ela também é compartilhada pelo Museu do Folclore, os 2 projetos CECP, os 2 grandes projetos CECP, mais os projetos realizados com o IPHAN,
demandam uma pesquisa cultural, né? Não é uma pesquisa quantitativa, é uma pesquisa qualitativa, onde os pesquisadores, no caso, nesse momento, né, dessa edição, a gente está trabalhando um livro sobre história de 3 bairros. E então nós estamos captando essas histórias, essas narrativas, as memórias, fotografias, enfim, desses territórios, e a equipe de pesquisa tem esse papel, né, da trilha no patrimônio, de falar sobre patrimônio, de fomentar a valorização do patrimônio cultural. A equipe de pesquisa do Ecomuseu dos Campos São José, ela está focada no patrimônio integral. E o que é o patrimônio integral? O patrimônio integral é a reunião dos bens culturais e dos bens naturais dos territórios onde o Ecomuseu atua. Então, são 28 bairros onde nós trabalhamos na busca desses bens naturais e desses bens culturais, sendo os bens naturais as matas, as nascentes, as áreas de preservação permanente, as florestas, os campos, e os bens culturais é aquilo que é da expressão humana, né? O artesanato, os saberes e fazeres, os ofícios, e ambos fazem parte de algo que nós vemos como um todo, né? Por isso, patrimônio integral. Para trabalhar com esse patrimônio integral, a gente trabalha em cima de algumas funções. Podemos dizer assim, até eixos, né? O primeiro dele é a aproximação. O que é isso? Nós saímos para o campo em busca de indícios que mostrem pessoas que potencialmente se interessariam pelo nosso trabalho, né? E aí é feito um trabalho de aproximação. Então a pesquisa ela é um motivo, né, da aproximação da equipe com a comunidade, né? Então nós conversamos com as pessoas, nós falamos do projeto, a pessoa se aproxima da gente e nós nos aproximamos daquela pessoa que tem interesse no desenvolvimento do bem comum do seu território, no desenvolvimento local. A partir disso, nós realizamos um trabalho de identificação. Tanto a pessoa vai conhecendo o projeto, como a gente vai identificando, né, quais são os interesses daquela pessoa, né, o que ela possui de bens culturais que ela quer colocar a serviço do bem comum, a serviço do bem viver do seu território. A partir da identificação, nós começamos a elaborar ações de promoção desse patrimônio integral, seja o natural ou o cultural. Ações de promoção que podem ser feiras, que são exposições, feiras de saberes e fazeres, encontros, rodas de conversa, no caso das artesãs, rodas de bordado, né? Então são elaboradas ações de promoção. Isso nós fazemos junto com as outras equipes. Aliás, todo esse trabalho da pesquisa é sempre integrado com as outras equipes, né? Mas quando se chega na promoção, já é mais acentuada a participação das outras equipes. E junto com a promoção, a gente faz a difusão desse bem cultural ou desse bem natural. Isso nós fazemos junto com a equipe de comunicação, em grande medida, e utilizamos para isso de redes sociais, onde trabalhamos com as fotografias, fornecemos fotografias para a equipe de comunicação, produzimos junto com eles, vídeos, livros. Estamos indo para o segundo livro que vai ser lançado agora em 2026 sobre a memória da comunidade, né, do Jardim da Granja, do Vista Verde, e do Pousada do Vale. Então são essa ação de difusão, ela é feita em cima desses instrumentos, né? Livro, podcasts, postagens na rede social e na própria comunidade, né? Através do jornal que nós temos, nós levamos esse jornal para a comunidade e através dele conversamos com a comunidade, realizando a difusão do bem cultural ou do bem natural que está ou no bairro, ou está em outro bairro, que está com um vizinho. Então a gente vai tecendo, né, criando uma trama social, né, uma costura social em torno da proposta. A comunicação do Ecomuseu dos Campos de São José nasce junto com o próprio projeto, com a necessidade de divulgar as ações, divulgar os
conceitos ecomuseológicos e trazer uma identidade. Inclusive, o lançamento do primeiro jornal comunitário foi realizado em março de 2016. Um grupo de jovens, articulado na ocasião pela Carol, uma voluntária. Então, mas é a partir da terceira edição que essa coordenadoria se estrutura e tem uma equipe dedicada a essas demandas de comunicação. E a gente tem essa possibilidade de crescimento. Cresce a nossa presença digital, cresce o nosso diálogo com a imprensa aqui do Vale do Paraíba, cresce a quantidade de materiais que a gente produz e principalmente cresce o envolvimento desses profissionais técnicos com o dia a dia do projeto, com a comunidade, com esse museu em movimento. E a comunicação ela é transversal, é muito importante que a equipe esteja com uma sinergia com outras integrantes de todas as outras equipes. A gente se abastece, essa programação do Ecomuseu, ela é produzida coletivamente. Então a comunicação, de certa maneira, está em todo lugar. E dentre vários materiais que nós lançamos ao longo dessa terceira e quarta edição do Ecomuseu dos Campos de São José, tem o Que Bicho é Esse? Um projeto super especial que contou com a colaboração de várias pessoas, vários saberes aqui ilustrados, inclusive de crianças, jovens que participaram de oficinas. Mas quem vai contar melhor sobre esse processo todo é a Regiane. E falando do Que Bicho é Esse? Que é esse livro aqui. Ele foi pensado e executado na terceira edição e ele tem figuras, né, ilustrações e versos livres com letra caixa alta para a criançada que está aprendendo a ler, escrever. Esse aqui, por exemplo, é o Jacu. E esse livro aqui foi muito legal porque a gente fez junto, né? A Camis, a Camila e eu, a gente escreveu ele na terceira edição, tivemos a ajuda da ilustração da Débora e o pessoal também da comunicação, que ajudou a gente a diagramar, fazer tudo esse trem ficar bonito. Por que a gente trabalha com ele? Porque o Ecomuseu, muitas vezes, ele é uma salada de fruta. A gente faz muita coisa no Ecomuseu, assim como vocês viram, né, nas outras séries, né, e acompanham a gente nas redes sociais. E aí, quando a gente chega em escolas, quando a gente chega em instituições, é legal a gente ter materiais concretos. E esse é um exemplo do que a gente tem. Vamos lá. Tomate já nasceu, a chuva quebrou o galho. Tomate já nasceu, a chuva quebrou o galho. Me abraça, chuchu, me abraça, chuchu, me abraça, senão eu caio. O que aconteceu? Na terceira edição, começou a surgir a necessidade de escolas, instituições começaram a procurar o Ecomuseu. Essa terceira edição foi quando eu entrei. Quem estava encabeçando essa parte mais das relações com as instituições era a Camila, que era da agroecologia, e aí por conta dessa necessidade das instituições perguntando, professores, escolas, aí vamos ter que ter esse braço. Então foi a Camila e aí eu entrei junto com ela nessas ações. Então, o que acontece? As pessoas viam o Ecomuseu acontecer. Então, era a horta, era a compostagem, era a roda de música, era as coisas vibrando. E aí, os professores, outras instituições queriam que isso acontecesse na instituição deles. Porque esse é o grande quê da ecomuseologia e do CCP, né? Do Centro de Estudos da Cultura Popular, de onde a gente também vem, né? O Ecomuseu dos Campos de São José. O que eu vou fazer diante daquilo que eu tenho, né? E isso também conversa um pouco com os princípios da permacultura e dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que são grandes ferramentas que a gente usa no educativo. Eu parto da onde eu tenho coisas, da onde eu estou, né? Então, se na escola eles querem trabalhar música, como essa que eu cantei, que eu aprendi com meu amigo Túlio, a gente vai entender como que a gente vai trabalhar essa música no contexto da escola, no contexto da instituição. Regiane, a gente vai só em escola? Não, a gente também vai na casa do idoso, vai em outras tantas instituições, CRAS, UBS, tantos outros lugares aonde existe essa necessidade de fazer essa interlocução entre o Ecomuseu, que são todos esses territórios que a gente está, e as instituições, diante da realidade. É uma grande tradução do Ecomuseu para a realidade da instituição.
A coordenadoria de educativo é uma coordenadoria muito demandada, porque é a nossa interface com as escolas. A gente tem muitas escolas no território e fora do nosso território de abrangência, né? Então é essa coordenadoria que faz essas ligações, faz esses elos com as escolas, agendamentos, relacionamento com professores, com gestão, enfim. Aí tem a coordenadoria do relacionamento comunitário, que embora a agroecologia também faça, e de certa forma todas as coordenadorias façam relacionamento comunitário, o relacionamento comunitário é uma coordenadoria muito importante, porque é uma coordenadoria que faz as conexões e a ligação do projeto com as comunidades. Então é muito especial e muito demandado, a gente está sabendo o que está acontecendo, o que as pessoas querem, o que elas desejam, quais são os seus sonhos, como a gente faz para caminhar junto. E também responsável pela formação dos nossos bolsistas, que nessa edição a gente tem a participação de 4 bolsistas, que são pessoas das comunidades impactadas. Bem, aqui a gente está no Cinturão Verde, que a gente chama, o início do percurso do Cinturão Verde na rua Virgílio Fernandes de Oliveira, onde aqui iniciam as primeiras hortas de toda a borda do Campo São José, que começa aqui na Virgílio Fernandes e termina lá no Antônio Sudário, na Florestinha. Pode ser o sentido contrário também o Cinturão Verde, mas essa é uma das ruas iniciais ou finais do Cinturão Verde. E aqui que a gente trabalha com os plantadores urbanos, as pessoas que fazem as roças urbanas, as suas hortas urbanas. E aqui é a horta do seu Luiz Viana, depois logo ali tem a horta do Edmilson, seguindo tem o plantio de bananeiras do seu Luiz de Brito, e assim cada parcelamento vai ter um contexto de plantio diversificado. Então, para se ter uma ideia do processo do Cinturão Verde e da relação comunitária que o Ecomuseu faz com esse saber do plantio, né, dos plantadores. Cada horta tem um contexto, aqui é a área do seu Luiz de Brito, o manejo de bananeiras dele, ó, ele plantou todas essas bananeiras aí no território. Oi, Valdirene, tudo bem? Aqui é a área da Iracema, muito caprichosa, muito bonita. Que é a do Bruno, né? Essas pinturas também são deles. Essa aqui, 2 participantes assim, do Ecomuseu, que é o seu Zé Maria e o seu Luiz Brito, que são 2 plantadores aí. Organizado, vocês estão... Hoje mesmo minha mãe racionou. Ah, você está mantendo o desenho. Ah, maravilha, Dona Tereza, olha. Ali um pé de abacate, ali outro pé de abacate, e ali outro pé que eu plantei hoje de um negócio que tinha ali no jarro. Alface e tomate. Alface e tomate. Olha o consórcio que interessante, ó. E beterraba, Alface, tomate e aqui beterraba. A coordenadoria de produção, que também foi lançada nessa 4ª edição, é essencial no Ecomuseu, em qualquer projeto também. O que a gente fazia antes é que as equipes davam conta da produção, né? Mas com o crescimento do Ecomuseu, das atividades, feira de saberes e fazeres, enfim, a gente precisou estruturar essa coordenadoria de produção para estar atenta às coisas que precisam ser produzidas, compradas, articulação com parceiros, preparar os espaços, fazer checklist, enfim, organizar tudo que vai acontecer para que a gente não tenha, ou para que a gente consiga minimizar os imprevistos. Então, o Ecomuseu, nessa 4ª edição, ele teve a criação dessa coordenadoria de produção em vista desse aumento de atividades de integração social ambiental, feiras de saberes e fazeres, cinecombi, encontro musical, oficinas, etc. E a gente tem também, desde a 3ª edição, que foi em 2021, 2023, a criação desse núcleo, né, que é um núcleo de referências, né, culturais ambientais,
E a gente tem uma série de oficinas que acontecem aqui também, desde que a gente se consolidou como núcleo. Então, o Ecomuseu, ele é um projeto, então ele é um museu diferente, onde a gente não tem, teoricamente, um espaço físico para visitação, mas a gente acaba que aqui no núcleo nós temos um acervo, onde a gente foi construindo, junto com os moradores, essas peças vindas de oficinas, doações, etc. E o próprio núcleo também é um acervo do Ecomuseu, né? As feiras de saberes e fazeres eu vejo como um grande evento do Ecomuseu atualmente. Desde 2015 até o ano de 2025, a gente teve 34 feiras e, anteriormente, essa feira se chamava Feira Trecos e Tarecos, que foi quando surgiu, né, no campus de São José em 2015, onde tinha alguns expositores, né, um número menor, mas que eram feitas todo mês, essas feiras. E hoje em dia a gente tem essa mudança que a gente faz a feira a cada 4 meses, mas com um grande número de expositores. Então, nessa nossa última feira, que foi em 12 de julho de 2025, a gente teve 50 expositores. Bom, atualmente a nossa equipe de produção cresceu, nós estamos em 4 mulheres. E é um pouco de tudo, então a produção ela está presente em todas as atividades, inclusive a gente participa não só na pré-produção ou pós-produção, mas também durante o evento e atividade a gente participa, a gente faz uma escala. Então, nas oficinas que estão rolando de sábado, tem 2 pessoas da equipe de produção, na compostagem em horta também, porque a gente entende que o Ecomuseu ele é interdisciplinar, né? E nós não conseguimos, acho que atualmente, separar a esfera cultural de ambiental, nós estamos conectados, então a produção também está em meio a tudo. Também na 3ª e 4ª edição a gente começou a estruturar os plantios de árvores, né? Embora a gente tenha feito plantios desde o começo, esses plantios eram feitos com as comunidades, com doação de mudas, tanto da prefeitura quanto por parceiros, e também o manejo e a manutenção exclusivamente feito pela comunidade. A partir de 2021, quando a gente ampliou para 800 mudas no projeto, a gente precisou então começar a contratar uma empresa, né, para fazer esse plantio de 800, e a gente achava muito. E nesse atual projeto a gente tem a missão de 24.000 mudas, né? Então foi um salto estratosférico para nós. A gente, né, que saímos de um projeto que não tinha previsão de nenhuma muda, para um projeto agora que a gente tem essa missão de plantar 24.000 e quem sabe a gente consiga plantar até um tanto a mais. E então a gente tem a contratação de empresa para fazer o plantio dessas árvores e a manutenção delas até 2028. E também nesse projeto a gente incorporou uma demanda que vinha do território já desde quando a gente chegou, isso já existia, mas que foi aumentando a partir da movimentação da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que foi a pesquisa do sagui, o Calitrix aurita. Então nessa edição agora a gente faz a contratação do Centro de Conservação dos Saguis da Serra, né, da Universidade Federal de Viçosa, comandado pelo professor Fabiano Melo, e temos também uma equipe contratada pelo CCSS que se incorpora à equipe do Ecomuseu para fazer o mapeamento e monitoramento de fauna, bem como a esterilização dos indivíduos que são híbridos e depois a soltura desses animais novamente na natureza e o acompanhamento deles. A agroecologia também é uma coordenadoria muito especial, né, nesse projeto, porque a questão ambiental é uma questão muito forte nesse projeto e a agroecologia a gente congrega muitas frentes, né? Tanto horta, compostagem, reflorestamento, sagui, relacionamento comunitário, enfim. Bom, a gente está chegando aqui na florestinha, uma área de preservação permanente do APP do Alambari. Acho que para contar a história da coordenação de agroecologia, a gente não poderia estar num melhor lugar. Porque é aqui
que há 10 anos atrás, lá em 2015, a partir do saber vinculado à agricultura, que começa um grande processo de transformação desse território, junto com o seu Hélio, o seu Vicente, com o Sena, com a Eliana, com a Zefa. E aí, a partir desse olhar, desse desejo de cuidado, começaram a fazer alguns plantios aqui. Então, de 2015 até 2018, por esse processo bastante orgânico, em que eles mesmos abriam os berços, adubavam, cuidavam, faziam manejo. E essa floresta, então, ela começou a crescer e passou de uma área que a gente chamava, então, de fazendinha para florestinha. Essa história, então, ela começa um pouquinho antes de 2019, mas que ela começa a tomar corpo na terceira edição do Ecomuseu. Essa é uma área, então, onde nós estamos, que é a florestinha, que antigamente era conhecida como fazendinha, e a partir do desejo, do ensejo da própria comunidade aqui de cuidar dessa área, porque era uma área com bastante descarte de lixo, bastante degradada, eles começam, a partir do saber da agricultura, eles começam a fazer o plantio. E aí no final de 2019, nós temos a chegada de um engenheiro ambiental e técnico agrícola, que é muito importante dentro dessa história, que é o Marcelo Cunha. Nesse espaço já existia então plantio de árvores, já existia a compostagem, e no final de 2019 o Marcelo ele é agregado na equipe do Ecomuseu para assessorar sobretudo o processo da compostagem. Todo esse plantio, né, que começou lá em 2015 até 2019, foram mais ou menos umas 500 mudas que foram plantadas e teve força de muitas pessoas aqui, obviamente, mas um protagonismo e uma energia muito forte do seu Vicente, que ele tinha esse saber da agricultura. E aí foi muito interessante, é uma história que é muito curiosa, porque o Marcelo ele chega na semana em que o seu Vicente ele faz a partida, né? Ele falece. Então há um processo de continuidade desse trabalho, né? Que o seu Vicente começou, que ele agregou o seu Hélio, que fez o convite para o Sena, para a Eliana, para a Zefa, e que esse processo de transformação territorial e de cuidado com esse solo, cuidado com essa terra, cuidado com essa PP, ele teve início. Nessa época, então, o Marcelo ele ficava assessorando os processos de compostagem, junto com a Camila, que fazia a mobilização comunitária, o relacionamento comunitário, aqui no próprio campus de São José. Então foi o primeiro embrião, ali o primeiro momento de construção do que viria a ser a Coordenadoria de Agroecologia do Ecomuseu. No início da terceira edição, há esse desejo, então, do plantio das 800 mudas, e não mais por esse movimento que era orgânico, comunitário sobretudo, de abrir os berços, da adubação dos próprios moradores aqui na frente, mas sim a necessidade então de contratar uma empresa e fazer o acompanhamento desse plantio. Então o Marcelo ele integra a equipe nesse momento com essa responsabilidade do acompanhamento das 800 mudas, somado ao acompanhamento das hortas comunitárias, uma perspectiva agroecológica e também na assessoria da compostagem. Então a terceira edição, a gente passa então ali de alguns anos com a comunidade com as 500 mudas, na terceira edição a gente faz um plantio com a parceria da GestBio com 800 mudas, e aí é o momento então de escrever a quarta edição. E aí nessa quarta edição, que realmente a equipe da agroecologia, a coordenadoria de agroecologia, ela passa a ser estruturada. Qual era então, né, o escopo, né, o ensejo dessa quarta edição? Então o incentivo ao aumento das hortas comunitárias, a construção de um viveiro florestal e, sobretudo, e aí já se relacionando com a conservação do Calitrix aurita, o sagui da Serra Escuro, o plantio de 24 mil mudas. E aí também tendo a compreensão, né, de que essas hortas ela é uma manifestação cultural das pessoas do território. Então, também uma das grandes metas dessa quarta edição é a propositura de uma lei que regulamenta a agricultura urbana e periurbana de São José dos Campos. Então, a gente faz tanto o estudo quanto a proposição
da lei, isso obviamente em construção e parceria com a prefeitura. E aí o que é importante dizer assim, né? Enquanto o Ecomuseu do Campos de São José, ele nasce, né, nesse encontro, tanto da memória, quanto da cultura, quanto do território, né, da natureza viva, a Coordenadoria de Agroecologia, ela se torna esse lugar, que é um lugar de cuidado e de transformação territorial, em que, a partir das práticas agroecológicas, nós fortalecemos as pessoas, obviamente, a partir dos seus saberes, mas também a relação entre elas e a relação dessas com o território. A trilha do Calitrix aurita, ela nos conduz a ouvir a própria floresta. E aí o que a floresta ela nos diz? Ela nos diz da necessidade da gente preservar um primata, sobretudo o sagui da Serra Escuro, que é nativo da Mata Atlântica, que está em risco de extinção, mas também quando a gente percorre esse caminho, nos mostra a urgência da necessidade da preservação dos nossos ecossistemas, que eles têm sido fragmentados, têm sido deteriorados, têm sido degradados. Eu acho que é mais do que isso também. Eu acho que falar é mais do que da preservação, é o reconhecimento do direito à vida em um espaço de coabitação. O que é trabalhar com floresta urbana? Primeiro que é muito desafio, porque justamente pelo avanço no contexto urbano que a gente tem perdido os nossos habitats, a gente tem tido um avanço da fragmentação territorial e que isso tem levado a possibilidade de extinção não só do Calitrix, mas de tantos outros animais, assim. Então, falar de trabalhar em floresta urbana é falar que nós, enquanto habitantes desse espaço, a gente precisa se reconhecer enquanto parte desse ecossistema. Porque a gente precisa de água para beber, a gente precisa de ar para respirar, a gente precisa de um solo sadio para se alimentar. Todos nós precisamos. E se a maioria da população está no meio urbano, então é natural que a gente tenha essa possibilidade mínima de reflexão do que é a nossa vida nesse meio. O Calitrix ele nos ensina, nos coloca em destaque esse processo de uma inflexão histórica, de uma inflexão ambiental que nós precisamos ter no contexto urbano. E é sobre isso que é a trilha do Calitrix, é sobre isso que é, para mim, trabalhar com floresta urbana. É essa possibilidade de gerar essa inflexão, essa reflexão histórica e se manifestar no nosso fazer, no reflorestamento, reflorestar. O Ecomuseu, então, ele se encontra nesse momento. Ele tem feito muitas coisas, muitas atividades, muitas articulações, hortas, compostagens, mas a gente sempre sente que podia fazer mais, se a gente tivesse mais. E ideias não faltam, demandas não faltam, o território é pulsante, vibra e as pessoas, todos os bairros querem, gostariam e estão dispostos. Não tem um bairro que a gente não circule, que não encontremos pessoas com vontade de melhorar a convivência social, com vontade de melhorar as relações com o território, com vontade de construir um mundo melhor. Então, o Ecomuseu o nosso sonho é que ele esteja no mundo todo, né? Porque a gente viveria um mundo melhor.